Ontem eu me questionava com uma pessoa e eu falei para ela: por que as nossas vidas desmoronam? Seja no âmbito físico, seja no âmbito emocional, mental, financeiro, relações. Em algum aspecto a nossa vida desmorona, ainda que a gente tenta se comportar aparentemente como se nada tivesse acontecido, como se a gente estivesse bem. Mas a verdade é interna. O nosso mundo é a maneira como nós percebemos o mundo. Eu chamo de lente. Um determinado dia aqui eu olhava o pôr do sol na sacada do meu quarto ali e eu tive uma percepção, um vislumbre, uma emoção muito forte de que eu nunca havia visto aquela cena no grau de presença que eu estava. E me ocorreu que talvez eu nunca estivesse ali de fato, talvez geograficamente, talvez fisicamente, mas não daquela maneira que eu estava percebendo aquele pôr do sol. E é assim, a nossa vida, ela decorre num automático, numa personalidade que vai se fazendo e se perfazendo ao longo da vida, e a gente não se confunde nessas condições de vida achando que é a própria vida. É nessas condições de vida que nós construímos nossa morada, nossa casa equivocadamente. Não tem alicerce. Nós construímos nossas vidas sobre a areia. Inevitavelmente, em algum ponto da caminhada, uma onda um pouco mais forte passa por cima desse nosso castelo de areia e desmancha aquela vida que nós criamos à nossa imagem e semelhança. É um tempo de reflexão, é um tempo de dor, é um tempo de angústia, é um tempo de arrependimento, é um tempo de reconhecer os próprios erros, de reconhecer que talvez o caminho que você esteja seguindo é o caminho dos seus desejos, é o caminho que você buscou, mas não é o caminho da verdade. Se você está nesse ponto, se você já está se questionando sobre tudo aquilo que você compreende da vida, se você questiona a tua própria infalibilidade, se você reconhece que não é um pouco imperfeito, mas é muito imperfeito, e sabe muito pouco a respeito da própria vida, e não dessa condição de vida onde você olha ao redor e tenta se defender, e tenta usar isso como escudo, como que essas coisas te dessem um senso de identidade, um senso de que você conhece da vida. Mas sabemos muito pouco dessa vida de letra maiúscula, dessa vida implacável, dessa vida inexorável, dessa vida que tudo tem um preço. Esse preço é o preço de você reconhecer essa vida implacável, de você reconhecer essas leis da existência, de você reconhecer que esse teu eu é muito fragmentado, é muito pequeno, é muito breve e é muito egoísta. Se você está nesse ponto, está se questionando, seja bem-vindo. Esse é o canal que a gente fala de espiritualidade. E a responsabilidade vem junto com a espiritualidade. Na carta 132, ele fala um pouquinho sobre esses momentos que a nossa sociedade vive de colheita, né? E fala assim, que isto não é um castigo de alguém que vem do alto, mas a consequência natural da lei da existência. Aquilo que você carrega na mente e no coração acabará por se exteriorizar em seu corpo, em sua vida e no meio que o rodeia.
Quando você resiste, se rebela, a vida oferece resistência no cumprimento dos seus desejos. Cristo chama esse mundo de imagem espelho, e a própria vida é a nossa consciência, mas essa nossa consciência humana, ela é obstruída, ela é cegada pelos impulsos do ego, que nos fazem agir, pensar, sentir sempre em causa própria, sempre com o escudo de que tentando se proteger e percebendo muito pouco do outro nessa questão. E isso causa todas as obstruções e criam esse caminho sinuoso que é a própria vida, e o preço inerente a essa caminhada é inexorável, implacável, e ele vai acontecer em algum momento. Sentimos isso fisicamente, sentimos isso emocionalmente, como condições de vida, e tudo isso está sendo tecido na formação, nessa consciência que somos. E que, enquanto a gente não acessa essa verdadeira espiritualidade, a gente fica perdido nesse grande jogo implacável da vida. E acabamos culpando os outros, nos tornando críticos ao longo da vida, e sempre os apontamentos são para fora e nunca são internamente. E o grande inimigo é interno. Já faz muito tempo que ascendi até as mais altas frequências vibratórias da consciência nos reinos celestiais e sua própria consciência divina individualizada. Essa individualidade, né? Que individualidade é essa? Aqui eu estou individualizado no Paulo, mas esse Paulo é basicamente e quase totalmente um ego, é uma personalidade. Existe a consciência divina que precede o Paulo, que é a minha própria identidade, e é essa que eu estou procurando reconhecer, procurando senti-la, percebê-la, usando o conhecimento das cartas ao longo desse processo e se afastando, descartando gradualmente essa personalidade. Esse ser, que é a consciência divina, ele é forte, ele é convicto, ele é perfeito, ele é ordenado, ele tem uma natureza imaculada. Mas o que Cristo nos diz aqui, que quando você acessa essa consciência divina, que é a tua identidade, você precisa conhecê-la, percebê-la, ter essa convicção para conseguir segurar essa individualidade que tu és. Enquanto isso não é possível, você precisa da personalidade, você precisa desse pequeno eu para individualizar essa consciência. Mas há uma dualidade intrínseca nessa experiência humana, que é o teu ser, que está subjacente, né, dentro do teu próprio ego, dentro da tua própria personalidade, e que essa casca ela tem que ser quebrada, ela tem que ser rompida de dentro para fora. Eu costumo dizer aqui que a vida ela nasce de dentro para fora. Se você quebra essa casca que é o teu ego, antes que essa vida esteja pronta para renascer, para florescer, não há vida de dentro, ela não está pronta. É como se você quebrasse essa casca antes do tempo. Ali não está formado. Aquele ser não vai conseguir manifestar a própria individualidade. Ele não está pronto. Então, essa analogia remete ao processo do que é esse nosso ser, essa nossa alma, essa consciência divina. Cristo diz aqui que a individualidade dele está retida como consciência divina. Ele não precisa mais uma persona, né? Não precisa mais viver a experiência de um personagem como de Jesus que ele viveu há 2000 anos. Isso não é mais necessário.
Ele conseguiu segurar a identidade dele livre das identificações, né? Livre dessa experiência da personalidade. Portanto, essa individualidade, esse eu maior, ele continua a existir. Ele continua sendo o eu, né? Só que agora ele não tem mais a interferência da experiência humana, que é o ego. Minha consciência pode envolver o globo terrestre para responder àquele que me chamar. Isso acontece com todos os grandes mestres que viveram na Terra, que se iluminaram e perceberam a realidade da fonte de todo ser, e que ensinaram as pessoas desde a sua elevada iluminação. Eles foram elevados no poder espiritual para penetrar o denso véu da consciência humana e perceber o que realmente se encontra além do mundo da matéria, né? Matéria entre aspas. Viram tão claramente quanto permitia sua condição mental prévia, a unidade básica da criação no interior do reino da criatividade em si. Então aqui ele está falando dessa vida fundamental, dessa vida que é um denso véu, né? Porque veja, são duas dimensões, a tua alma habitando o equilíbrio da própria morada, da qual ela foi extraída, e a parte da atividade terrena, né? Onde esses impulsos de aspecto masculino e feminino trabalham incessantemente, né? Nesse reino visível. Há uma desconexão desse ser ao longo da vida, porque você vai se identificando muito com esse pequeno eu, com essa personalidade, e deixa de fazer esse processo que você percebe numa criança de autoexpressão. Que o ego dela vai se formando, a personalidade dela não está formada. Então muito do que vem ali é uma autoexpressão. É uma autoexpressão dessa consciência divina. Daí a alegria, o bom humor, a felicidade intrínseca de uma criança, né? A maneira natural que ela se reconhece. Eu costumo dizer que ela é o próprio parque de diversões, ela não cria condições para se alegrar, condições para se expressar, condições para se sentir alegre e plena. Ela é, por de fato, que é. Todos eles, depois da transição para a dimensão seguinte da existência, escaparam. Por que escaparam, né? Porque essa palavra, escaparam da roda de reencarnação, a roda de Sansara, tantos nomes que tem por aí, né? E alcançaram reinos cada vez mais altos de pura consciência espiritual individual. Ó, veja, continua individualizada, continua a percepção desse eu, mas esse eu livre dessa condição humana de aprisionamento, de cárcere. Veja, todos nós estamos submetidos à condição humana, de instintiva, de se proteger desse ego que não cessa e busca criar a própria felicidade, mas que não tem percepção espiritual nenhuma do que é essa alegria inata do ser, né? As conquistas do ego são todas magnéticas através do mais, né? Mais amigos, mais posses. Cristo vai evidenciar isso aqui, vai falar sobre isso aqui lá na carta 6, mas é essa atividade do ego demais que ele tenta se satisfazer, mas veja, é uma satisfação não plena, mas absolutamente efêmera. Tudo aquilo que nós nos voltamos a atenção, ele dissipa, né? As conquistas, elas dissipam, é um senso de conquista. Não é uma conquista de fato perene, até os portais da consciência universal, né? Então, se aproximando dessa intenção divina. Se você pegar a consciência universal
desde o Big Bang lá, você vai ver que as consciências, o que existe de aquilo que a gente chama bem e mal, né? Nada mais é que as consciências que estão mais próximas da intenção da consciência universal, amorosa, né? E mais afastadas da consciência universal, até os confins da matéria inanimada e daquelas consciências da antiverdade que Cristo fala, né? Então isso é o que a gente reconhece como mal, né? Afastados dessa intenção. Converteram-se em consciência divina individualizada, portanto, vivem nessa vida fundamental, espiritual, invisível, mas continuam retendo a própria individualidade. Não mais num corpo, né? Porque o corpo é uma densificação nesse processo, nessa fábrica de consciência universal. A tua individualidade é a tua consciência, o teu ser é a tua consciência. E esse é eterno. Possuindo o poder e a visão interior da consciência divina, ou seja, ela é revestida, né? Revestida interiormente, ela tem aspectos da consciência divina. Embora elas sejam diferentes, não sejam, essas individualizações de consciência divina não são réplicas, mas são essencialmente da mesma natureza. Eles também compartilharam da consciência crística, como eu dizia em uma carta anterior. Você percebe que a consciência crística não é um indivíduo, mas um nível de consciência, um nível de percepção amorosa mais próxima dessa consciência universal, que é a fonte. Eles combinaram as alturas do amor inteligente com as alturas da inteligência amorosa, misturando o poder da vontade com o poder do propósito. O que é esses aspectos, né? Inteligência amorosa, amor inteligente, poder da vontade, poder do propósito. Você vai estudando nas cartas que você vai vendo que isso são aspectos da consciência divina, masculino e feminino, do pai, as características do pai e as características da mãe, esse pai e mãe cósmico, né? Esse pai e mãe que é a consciência universal. Por isso, misturando o poder da vontade com o poder do propósito. A vontade é o aspecto do pai, criar e surgir, e o propósito é o aspecto da mãe, o aspecto feminino, de dar forma. Eles são igualmente, masculinos e femininos em sua atividade. Então, essas consciências individuais, né, não mais individualizadas, elas combinaram ao longo do processo de consciência das experiências humanas equilibrar esses dois impulsos, inteligência e amor. Elas são a perfeita manifestação de força e nutrição. Veja, força pai, nutrição mãe, né? Eles são um exemplo perfeito daquilo que todos os homens e mulheres deveriam esforçar-se para alcançar. Mas como que você vai se esforçar para alcançar algo que você desconhece? Esse é o conhecimento das cartas que vai abalar tuas crenças, que vai abalar as suas verdades particulares e absolutas, talvez imutáveis, estáticas, e vai te dar uma nova percepção da vida. Isso não é possível ser discutido, não é uma opinião. A verdade, ela não pede nossa opinião, ela exige apenas o reconhecimento, reconhecer que é. A tua opinião não muda nada sobre a vida espiritual, sobre a vida fundamental. Você é relativo, eu sou relativo. Nós estamos falando sobre aquilo que é absoluto. Para alcançar tal perfeição do ser, o espírito humano deve deixar de lado toda divisão e rivalidade. Seja quem for o seu profeta declarado, você pode estar certo de que ele é a própria vida e que ele é poderoso dentro da irmandade de todos os grandes mestres. Cada profeta, cada mestre, percebeu a mesma realidade e viveu de maneira suficientemente pura para garantir que finalmente alcançará a meta de todo homem,
a perfeição no paraíso. Você perceba que independe a cultura do mestre, né? Seja qual mestre for, vou citar apenas alguns aqui, que viveu na condição humana e se elevou a tal ponto de perceber a realidade. Jesus, Maomé, veja, eles só perceberam aquilo que é, não mudou absolutamente nada. Foi a mudança de consciência neles, a percepção, essa iluminação que ocorreu, que permitiu perceber neles, né? Ser percebida por eles. A própria vida está aqui em maiúsculo. Ele se torna ela porque reconhece ela em si. Percebeu a mesma realidade. Por que a mesma realidade? Porque só tem uma. Só existe uma verdade. O que existe são interpretações da verdade que nós chamamos de aspectos da verdade. Mas não são absolutas. Porque nós somos relativos. Não podemos falar sobre absolutismo. Isso porque suficientemente, né? Porque não foi integral. Foi suficientemente para percebê-la, para perceber essa verdade. É de vital importância que você entenda isso. Aqui ele vai falar das divisões, como elas são equivocadas, né? Porque se nós estamos falando da mesma verdade, e ela é perfeita, e ela é ordenada, aonde vem essa separação de que um é melhor que o outro, essas comparações totalmente equivocadas? E perceba que as separações que você faz entre os mestres são totalmente errôneas, né? Eu coloquei equivocado aqui, mas ele já manda errônea, né? Porque estamos todos unidos em nossa fonte comum do ser. Somos a irmandade dos seres da vida, cada um manifestando através de sua individualidade. Perceba, a individualidade, ela continua, né? Mas agora não mais num corpo, mas sim em consciência, a mais alta verdade na nossa fonte do ser. Somos iguais em pureza, poder, beleza, grandeza de espírito e amor. É como você tirar de um grande pote de mel uma colher de mel. A natureza é a mesma. Mas aquela pequena dose que você tirou, ela tem características da natureza iguais, porém com expressões diferentes, né? Aspectos de manifestação diferente, por assim dizer. Portanto, as ovelhas, entre aspas, né, de qualquer crença religiosa, aquelas que tenham evoluído suficientemente na compreensão espiritual da unidade fundamental de sua fonte do ser, devem rapidamente procurar unir-se em igualdade e irmandade em suas cidades e países, estender as mãos e ligar-se aos seus irmãos espirituais ao redor do mundo, sem levar em consideração tudo o que acontece no mundo exterior. Veja, essa união, essa divisão, né, ela tem que cair. Ela vai ocorrer. Esses muros psicológicos, culturais, eles vão cair inevitavelmente. Eles vão morrer de morte natural. Por quê? Porque não tem sentido. Nós estamos falando do mesmo pai, de uma mesma mãe, de uma mesma vida, do mesmo Deus. Vocês devem transcender suas diferenças religiosas. Cristãos, muçulmanos, sufis, judeus, israelitas, palestinos, hinduístas, budistas, etc. Porque essa religiosidade é humana. Inclusive, ela leva a mesma característica do ego. Ela divide, ela separa, ela compara. Ela une os pares, mas não une os ímpares. E considerarem a si mesmos igualmente dentro do céu seguro do amor universal e da proteção inteligente universal, em paz consigo mesmos, uns com os outros e com aqueles que estão decididos a lutar até o fim. Até o fim da onde, né? Até o fim desse conhecimento frente à ignorância humana, à ignorância do ego, que limita, que distorce.
que divide. Somente assim o planeta sobreviverá ao sofrimento que paira sobre a humanidade. A gente já está vivendo há muito tempo, né? Esse parágrafo aqui, né? Esses últimos 20 anos aí, acho que ficou bem claro para todos nós. Eu também voltei para todos aqueles que não são nem muçulmanos, nem cristãos, nem budistas, nem hinduístas. Vim para aqueles que desejam mais ainda, aspiram conhecer a realidade que está por detrás de toda a consciência. Essa palavra aspiram, ela cabe mais do que desejo, né? Porque esse desejo, ele remete muito a um benefício próprio, né? E às vezes é o nosso ego, né? Tentando se espiritualizar para se dar bem. E essa aspiração é algo que você sente que é mais forte, que é mais verdadeiro, que você já está se rendendo, né, perante essa vida equivocada que a gente busca externamente. E aí você inverte essa direção. Então você aspira por esse conhecimento, por esse ser que você começa a vislumbrar e perceber. Eu disse a vocês que vim na pessoa de Jesus para os judeus da Palestina. Também poderia ter dito que vim para os árabes na pessoa de Maomé, já que Maomé e eu somos um único espírito. Aqui, veja, cuidado aqui, não é a mesma persona, né? Mas é o mesmo espírito de natureza, porque a natureza deles é a mesma, a essência é a mesma, né? Embora a manifestação dela seja diferente. E continuam tendo a sua própria individualidade em consciência. Não mais em personas. Dividir-nos numa pessoa como nomes diferentes, Jesus e Maomé, ou Maomé e Jesus, é o mesmo que dar sobrenomes diferentes a gêmeos idênticos, porque um deles ensina literatura e o outro matemática. Ambos pertencemos à consciência crística, ambos somos individualizações da consciência divina, assim como você, assim como eu. Mas não esse eu que vos fala, não esse eu que me escuta, mas esse eu que você precisa reconhecer ao longo da vida. Essa é a tua grande meta, esse é o teu grande desafio, esse é o objetivo por detrás dessa experiência humana, para além de cultura, para além de cores, para além de opiniões, porque precede a tudo isso. Veja, tudo isso são aspectos, são condições, são subterfúgios dessa vivência humana. Nós estamos se aprofundando aqui, nós estamos indo ao que precede isso, e aquilo que é o fim em si, né? Essa experiência humana, ela é apenas uma ponte. Quando você atravessa a ponte não tem mais sentido, ela ficou para trás. Ela teve o papel dela, ela teve o propósito dela, ela te levou do ponto A ao ponto B, mas agora ela não é mais necessária. Assim como essa existência humana. Ela tem o papel dela, ela é importante, ela é maravilhosa, ela é dolorida, ela é desafiadora, mas um dia ela vai ficar para trás. Quando você reconhecer o teu próprio ser suficientemente e viver a partir dessas premissas, a partir desse manual da vida. Quando estivemos na Terra, ambos falamos de um Deus de amor e de compaixão, segundo a forma pela qual nossa condição humana nos permitia perceber nosso conhecimento inspirado de Deus. Veja que eles também tinham limitações. Cristo fala muito disso, que ele estava limitado num corpo, né? Que ainda que ele estivesse se iluminado, transcendido o ego e ainda rivalizando com ele estava numa condição humana, limitada, assim como eu e assim como você. Você deve ter em mente que ambos éramos seres humanos profundamente condicionados por nossas crenças tradicionais herdadas através dos séculos. Veja, olha o condicionamento da cultura como é impactante. Assim como o meu, assim como o teu. E é isso que limita a nossa percepção, é isso que nos impede de ganhar asas e conquistar e perceber essa verdadeira liberdade, a única, a primária. O resto é adjacente. Essas
liberdades que tanto se fala na nossa sociedade, financeira, são tantas, né? São adjacentes. A única liberdade é a liberdade do ego, é a transcendência, é o controle desse impulso que nos faz ajoelhar e sempre agir egoisticamente em causa própria. Por nossa inspiração, nos vem através de mentes já portadoras de outras ideias. Você vê como ele fala, né, desses mestres também, né, que tinham esse senso comum, né, de conhecimento, né? E quando eles trazem, por exemplo, quando Jesus traz o conhecimento dele, abala, né? Abala as premissas daquela sociedade ali. E não é aceita, é rejeitada. Como já disse, a inspiração, a menos que seja dirigida para uma mente limpa e desprogramada, sempre assumirá a característica das convicções adquiridas no condicionamento da primeira infância. Aquele que é feito, é absorvido de maneira inconsciente e subconsciente. E que a pessoa nem imagina porque ela age de tal maneira. Aquele condicionamento de 0 a 7 anos, né? Onde muito se fez na nossa sociedade de incutir dogmas ali e que futuramente a pessoa, aquilo vem à tona e ela não sabe de onde veio aquela crença. Ao cessar o influxo da inspiração, a mente racional assume o controle e começa a explicar um novo conhecimento e a nova visão segundo as referências do que já é aceito pela mente humana. E agora nós começamos, pela primeira vez aqui no nosso estudo, começar a entrar nessa programação da mente consciente, inconsciente, subconsciente. Como que vai funcionando isso, né? Por isso a nossa mente humana, ela é totalmente limitada e ela é um impedimento à percepção da verdade espiritual. Por isso a meditação é a prática aonde você vai transcender esse teu esquema mental e essa purificação e essa iluminação vai acontecer de maneira gradual e invisível. E por isso ela é tão importante. Porque nós precisamos e necessitamos transcender o próprio intelecto. Aprofundar para além da condição racional. Que te limita. E te faz perceber um mundo não absolutamente, mas totalmente parcialmente. Mas como contei antes, fui um rebelde quase desde o início da minha vida. E não podia aceitar as crenças judaicas. Na verdade, já tinha uma rejeição a essa crença, a esse dogma pré-estabelecido lá. Eu era uma vasilha limpa, ávida, receptiva, de mente aberta, na qual se poderia derramar a verdade da existência no deserto, me permitindo ver claramente a consciência universal. Que ponto que você está hoje? Você está convicto das tuas crenças? Convicto do que a vida tem a te oferecer? Se você está nesse esquema mental, há muito pouco a ser feito. Quase nada. Em outras palavras, você está por sua conta e risco. O universo, essa consciência supra, tem muito pouco a te ajudar. Deus não vai conseguir te salvar. Nossas percepções são de uma espécie mais elevada. Somos de uma mesma mente, uma mesma vida, um único amor. Veja, é porque eles acessaram a fonte. Eles vivem dessa fonte, não mais de seus desejos, não mais da sua condição exclusiva, né, racional, dessa mente limitada. Eles se conectaram a essa fonte, alcançando igualmente o muçulmano, o judeu, o cristão, o budista e todos os seres ateus e os agnósticos. Independe da tua crença, do teu dogma. Isso independe, você veio do mesmo lugar, de uma mesma fonte, né? Esse lugar entre aspas, né? Nossa única razão para buscá-los é para trazer a inspirada mudança no coração, que os levará a reconhecer sua essencial irmandade em espírito, que os incentive
a ter novos pensamentos e manterem relações pacíficas com o perdão em seus corações. E daí em diante, ou seja, ele te dá o fundamento, e daí em diante você vai para a aplicabilidade, vai para a prática. E aí você vai continuar com essa parte teórica, mas vai ter o tato da prática, da aplicabilidade daquilo que você aprendeu. E daí em diante a viverem suas vidas de maneira diferente, extraindo luz de sua fonte do ser. É assim que você está vivendo hoje? Você tem conhecimento, você tem percepção de ser algo invisível que pode te sustentar ao longo do caminho e fazer as escolhas perfeitas? As suas, as minhas, elas são aparentemente perfeitas, mas a gente não sabe onde ela vai nos levar. Porque, fundamentalmente, dentro da nossa condição humana, elas são egoístas. E, portanto, imperfeita na sua natureza. Portanto, imperfeita no seu desfecho. Né? Vou ficar por aqui, o vídeo está ficando um pouquinho comprido. Obrigado. Até semana que vem. Um abraço.